Motim, o nome já diz tudo, né? A união de pessoas falando sobre uma mensagem muito importante que é a arte. E de maneira autêntica, de maneira interessante, até questionando esse gênero. Se a gente for falar, o teatro musical ele não é muito unificado comparado às outras áreas, ou ele também é muito discriminado. Então a ideia do Motim é a gente colocar o teatro, a dança, a música e as pessoas que estão fazendo na cidade para falar sobre esse gênero. Teatro musical é a mistura das três áreas. Como é que você pensa essa mistura? E a ideia é pensar sobre isso. Fiquei primeiramente honrado e muito feliz de ver esse movimento aqui em Brasília, um projeto tão sério, com tanto amor, assim, você vê a vontade das pessoas de aprender, de compartilhar e de crescer, sabe? Um sentimento que eu vi muito forte foi o sentimento de junção, de união, né? E como fazer isso acontecer, né? Você vê uma cena de teatro musical em Brasília que já existe há um bom tempo e sempre as pessoas elas estão, enfim, tentando se reinventar para fazer acontecer, né? Um projeto e que esse projeto não só aconteça, mas que ele seja sustentável, né? Que ele se sustente, que as pessoas possam ganhar dinheiro, né? Viver disso talvez, mas são vários passos até que isso aconteça. Né, primeiramente o incentivo público, então um projeto como esse, né, idealizado por pessoas que amam o que fazem, me chamou a atenção e eu topei no primeiro convite, assim. E para no zero, ok? Para no zero. Luz de Deus, fala pro universo, abre os braços. Agora, 1, 2, 3, 4. Eu me sinto muito confiante em levar isso tudo pra frente. Já me sinto muito motivada a estar no palco depois. Como a gente vai apresentar no próximo domingo, tá sendo muito doido estar num intensivo de pensar musical antes de fazer musical. Então eu sinto que já tá me movendo a ser um pouco diferente, a ser um pouco melhor. Então isso está sendo muito legal. Ele fala de uma coisa muito legal sobre o que ele está deixando de legado da arte dele. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me marcou, porque a gente está fazendo uma masterclass de interpretação de músicas, né? E às vezes a gente esquece que a música em si ela não é só você acertar a nota, não é só você colocar a técnica perfeita, mas também é você fazer com que a pessoa sinta o que você está cantando, fazer com que a pessoa entenda o que você está cantando. Então é muito, muito legal visualizar isso vindo de uma pessoa que tem expertise tão grande como o André. Estou curtindo muito participar disso, tá muito legal. Então vim dar um curso de interpretação da canção, trazer um pouco do conhecimento, da minha visão da arte. Eu tive ótimos mestres, assim, pessoas que foram super gentis comigo, foram abertas e não tiveram medo de me ensinar. Então o mínimo que a gente pode fazer, né, em uma ação como essa, em um evento como esse, é tentar passar o máximo de questões, o máximo de coisas para que a gente consiga fazer essa troca, né? Porque a gente não vem para cá para ensinar só. Ontem com o Hugo eu estava em conversa no bate-papo que a gente teve na mesa, eu falei para ele que só de ter vindo para cá, de ter escutado ele falar, um cara que tem a experiência que ele tem, a vivência que ele tem, eu já saí mudado, né? A mesma coisa de Randy. Como também fui quer, eu como também Randy.
están retratando una situación política del momento, como Santa Juana y los Matoderos, como la ópera de los Tres Vinténs, están retratando la situación política y social del momento. No, lo que es fantástico es haber feito esta pieza 43 años atrás, todo el mundo sabe qué situación política era, y tener esa misma respuesta hoy en día. O sea, eu acho que é muito claro o que a gente consegue com um trabalho. E com um trabalho com uma simplicidade atroz, enorme, como a que tem este trabalho. Não gastamos nada, só nós gastamos. Eso me parece que es lo que realmente hace la diferencia entre un bichinho de pelúcia con 2 patas y una galinha que só tem un micrófono. Y esa cosa que yo acho que debe ser el teatro mismo. Un teatro que no precisa do dinero para poder decir lo que quer dizer. Forte, é muito reconfortante sentir que estamos com esse grito em retorno a este trabalho, sabe? Isso é o mais importante de todo, chegar a vocês e ter esse grito de amor, esse grito dentro. Nos vamos com esse grito. Cara, ver o teatro ontem muito cheio para assistir Saltimbancos já é uma coisa que te dá muita energia, porque o teatro por si só, assim, tá cumprindo o seu papel, que é tá chegando nas pessoas e tá causando movimento, tá causando voz, tá causando gritos, tá causando emoção, isso já é muito forte. Agora, ser isso com teatro musical e no momento em que a gente tá vivendo, isso é muito, muito forte. 5, 6, 7, 8! Hoje a gente trabalhou como se foram 4 horas, né, de masterclass, e eu voltei bastante para a técnica da dança mesmo, né, dentro do teatro musical, trabalhando um pouquinho da técnica de base, do balé clássico, do jazz, e focando bastante em que a gente não precisa de fato ter, né, a técnica da dança para poder executar algo ou fazer algo bem. E mesmo pessoas que não tinham experiência, que nunca tinham dançado, ou pessoas que já tinham dançado, mas não atuavam, enfim, a gente tentou juntar aí todas as áreas para todo mundo conseguir executar bem legal, com cena, com criação de personagem, com coreografia e bastante técnica, e foi super divertido, o pessoal se jogou. Achei simplesmente incrível, foi uma experiência totalmente nova e eu quero seguir essa carreira, ela me inspirou bastante. Eu adorei, foi incrível, eu aprendi muita coisa, tanto profissional quanto do corpo, técnica, e foi incrível. Literalmente suei, mas extremamente compensador, extremamente gratificante estar aqui. Foi incrível ver esse desenvolvimento da turma em um curto período de tempo, quantas pessoas se dedicaram, quantas pessoas se engajaram realmente na ação. E é mais do que a prova que sim, existe teatro musical em Brasília, existe a cena do teatro musical independente em Brasília. E a gente tem que levantar essa bandeira e levar com força, foco, resistência. E nós estamos aqui e simplesmente incrível, incrível, incrível. Beijo. É um crescimento irreversível, né? A cultura está se apoderando cada vez mais de tudo, né? Acho que a democratização da informação através da internet, enfim, e o musical não foi diferente. Ao mesmo tempo que muitos recursos técnicos, seja microfone, seja refletor de luz, tudo mais, tudo isso esteja ficando muito barato. A própria informação, a gente tem acesso a esses roteiros, tem acesso a filmagens de grandes espetáculos da Broadway, enfim, no mundo inteiro que seja, né? E ao mesmo tempo, essa recriação que o brasileiro é fantástico nisso, né? De pegar musicais e fazer tanto ipsiliter como
recriar, né, dar aquele nosso swing, aquele nosso jeitinho, desde o musical de selo norte-americano a óperas, né, e a esse nosso espetáculo brasileiro com música, com samba, com swing, com hip hop. Desde os anos 60 a gente começou a juntar as artes em geral. É decir, como decía, eu acho que em mim foi uma coisa absolutamente natural porque estudio música e desenho e adoro teatro desde que nasci. Adoro. Minha infância foi cheia de musicais. Eu amo essa junção das artes. Y con este grupo realmente fue una experiencia maravillosa porque terminamos consiguiendo, además, ser músicos. Somos uma orquestra que conta histórias. Acho que a maior dificuldade ainda no Brasil se deve a uma não formação de plateia, né? A gente não tem um público que consuma novidade. E eu acho que é por isso que a gente acaba caindo ainda na cópia, trazendo coisas dos Estados Unidos, trazendo, né, musicais que fazem muito sucesso lá fora, porque aí as pessoas já sabem que é uma coisa garantida, já é uma qualidade garantida, que é esse sistema de franquia que normalmente se trabalha. E, cara, teatro musical é muito caro, né? Para você ter um espetáculo bom de verdade, você precisa de um equipamento de som muito específico, você precisa de uma iluminação muito específica, de um palco que às vezes aqui em Brasília nem tem como. Mesmo que a gente tivesse grana para fazer, a gente não teria um lugar para fazer isso, porque o Teatro Nacional está fechado. E a perspectiva agora está meio sombria, né? Com essas mudanças na Lei Rouanet, a gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que partir para o autoral, para a criação do pequeno, para a criação do simples e com muita qualidade, e que vai substituir aí essa falta de incentivo que infelizmente a gente está passando. Bom, eu vim falar sobre o teatro musical no eixo Rio-São Paulo e eu vou aproveitar esse gancho para falar sobre a questão da despolarização do teatro musical, que eu vejo ser de extrema importância nesse momento político-social do nosso país. Vir para Brasília pela primeira vez sem ser com um espetáculo já mostra que a gente está despolarizando essa coisa de teatro musical só acontecer no eixo Rio-São Paulo. Que é uma besteira. A gente pode fazer no Brasil inteiro e vai ser melhor para todo mundo. E todo mundo vai ter menos concorrência, se é que eu posso usar essa palavra. É tão bom a gente espalhar o teatro musical pelo Brasil, ao invés de fazer o Brasil inteiro ir só para 2 cidades, né? Acho incrível você ter um espaço de diálogo, porque apesar de vislumbrarem trabalhar com teatro musical, as pessoas realmente não têm conhecimento de como funciona e de como é os bastidores dessa grande indústria. Então esse espaço é importante para que essas pessoas que têm a pretensão de entrar no mercado saibam minimamente como a coisa funciona e se prepararem para se apresentar para o mercado atualmente, assim. E até para tentar formar um próprio mercado, uma própria estrutura com base nesse formato que é o formato vigente, assim, vamos supor. Normalmente não tem muitos cursos assim, gratuitos, com pessoas de fora trazendo tanta informação para quem gosta de teatro musical, né? É uma oportunidade única que a gente está tendo aqui em Brasília, né? A primeira vez que está sendo feita essa amostra. Além do eixo Rio-São Paulo, que a gente tem as produções mais expressivas, a gente tem muita coisa legal surgindo em Brasília. A gente tem escolas que são muito boas para o treinamento de atores de teatro musical e a gente está podendo ter a oportunidade de conversar sobre isso e unidos e fomentar essas discussões aqui na nossa cidade para cada vez mais aumentar essa cultura aqui para a gente.
Eu acho que o mercado já teve um grande boom de franquias, onde pessoas já ganharam muito dinheiro, mas agora a gente vem com uma nova leva de artistas que estão criando produtos nacionais de qualidade e há uma profissionalização no mercado como um todo. Então, com brasileiros fazendo produtos brasileiros, com brasileiros que trazem os produtos da Broadway, a gente está se formando enquanto indústria, entregando produtos de qualidade para que as pessoas possam e tenham vontade de ir ao teatro. Me interessa preservar a identidade nossa, a identidade do povo, a identidade americana, sul-americana, certo? Quem somos, como somos, o que fazemos e como o fazemos. Podemos aprender, podemos estar com nossas técnicas, com todo no caminho, mas não perder essa identidade e não perder essa alegria de saber quem somos e esse orgulho de saber quem somos. Bom, primeiro eu fico muito feliz de fazer parte um pouco disso, desse crescimento musical. A gente tem muitos talentos, pessoas talentosíssimas, tanto numa questão de como fazer, o pensamento de como fazer, pessoas preparadas inclusive para ensinar e se preparando cada vez mais. Tem muita gente que vai daqui para São Paulo ou para o Rio e traz mais novidade referente a este assunto. Tem escolas aqui em Brasília que andam crescendo em potência e digamos, exportando pessoas também para fora e também fazendo aqui. Cada vez mais, o FAC também tem nos proporcionado momentos de teatro musical na cidade, não só com o Motim, mas também com outras empresas. Então isso é muito interessante. O teatro musical tem ampliado aí os horizontes na própria cidade de Brasília. Bom, qual o futuro do Motim? Olha, para mim é promissor, porque uma primeira mostra, ter sido o talento que foi maravilhoso. Eu não tenho dúvida que as nossas possibilidades aumentam ainda mais. Você que viu o Motim, com certeza vai querer ver mais edições. A gente que está fazendo o Motim também tem vontade de fazer mais Motim pela cidade. Então vamos nessa! Acreditem no trabalho que a gente está fazendo, que é de teatro musical, está sendo muito bem feito na cidade. Tá? Obrigada por tudo, obrigada mesmo. Vou segurar na mão aqui, foi isso que eu Segura a sua mão na minha! Segura!